Novos teasers de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa saíram e tivemos entrevistas do Tom Holland falando sobre a presença do Andrew Garfield e do Tobey Maguire nessa história. Ao mesmo tempo que ele desconfirma, ele confirma a presença dos atores lá. Temos muitas coisas interessantes aqui, inclusive, talvez as primeiras imagens oficiais do final trágico do filme. Vamos falar disso tudo, mostrar isso tudo aqui nesse vídeo. Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos mergulhar logo nesses teasers porque tem bastante coisa pra gente comentar aqui nesse vídeo. No primeiro teaser que nós vamos comentar aqui, temos umas imagens novas de um último feitiço que o Doutor Estranho deve fazer no filme. Um feitiço que quem assistiu o meu vídeo comentando o vazamento chinês que rolou do filme já deve estar ligado no que deve rolar. É bom ficar esperto que quando vai chegando nesse momento mais perto da estreia do filme, no caso, quando vai chegando mais perto da estreia, o próprio marketing do filme vai soltando spoilers. Então, cada vez mais cenas do filme vão ser divulgadas e cada vez mais detalhes da trama vão sair em teasers, em posters e coisas do tipo, incluindo os Três Aranha. Em algum spot, em algum mini trailer, em alguma coisa assim, eles devem aparecer no dia da estreia do filme ou depois da estreia do filme. Depois da estreia do filme, com certeza, eles devem aparecer em algum trailer completo ou algum comercial. Mas enfim, quem viu o meu vídeo sobre o vazamento já deve estar ligado sobre o que vai rolar nesse feitiço do Doutor Estranho aí. Um outro teaser que também saiu foi um usando imagens da CCXP dos atores dos vilões conversando. Nesse teaser nós tivemos uma imagem nova do Electro sem usar os poderes ali nos 29 segundos. E o Jamie Foxx, que é o ator que interpreta o Electro, diz que o Electro agora tem essa energia e vai buscar o que é dele. Essa energia da qual ele tá falando, lógico, é o reator Arc, que agora o marketing não tá fazendo nenhuma questão de esconder. Também adiante no teaser aparece o Duende Verde. Antes aparece o Dr. Octopus, mas eu vou comentar do Duende Verde primeiro, porque eu acho que o mais interessante é o Dr. Octopus, então eu vou deixar por último, tá? Mas o Duende Verde aparece depois com umas novas imagens dele no planador, com um novo traje dele, que tá bem legal, dá pra ver melhor aqui nessas imagens. E pelo que o ator fala, o Norman Osborn tá atrás de poder. O que ele diz é o seguinte: num mundo de vencedores e perdedores, poder é tudo que importa. Pro Duende Verde, no caso, pro Norman Osborn. Ele, pelo que tudo indica, por todas as informações que nós temos, vai ser o principal vilão do filme. E deve ser ele que vai conseguir o reator Arc pro Electro. Assim como deve ser ele que vai convencer os vilões a lutar contra os aranhas, a fazer o caos todo, enfim. E em relação ao Octopus, temos também algumas imagens novas da briga dele na ponte contra o Homem-Aranha. Porém, na primeira cena dele nesse teaser, ele fala com o Peter: "O que você fez com a minha máquina?" E logo depois o ator Alfred Molina diz que o Octopus está buscando por vingança nesse filme. Provavelmente o Octopus está falando da máquina que aparece no final do filme Homem-Aranha 2, aquela máquina que tá construindo aquele sol, aquela fusão nuclear lá. Ou seja, o Octopus de fato vai ser tirado exatamente do final do segundo filme e vai chegar ali perdidaço, sem nenhuma informação. Então, por isso que ele tá tão confuso que ele vai olhar pra cara do Tom Holland e vai pensar: peraí, você não é o Peter Parker? Porque ele tinha acabado de olhar pra cara do Peter Parker no filme Homem-Aranha 2. E ele pergunta: o que você fez com a minha máquina? Porque ele tinha acabado de olhar para a máquina dele em Homem-Aranha 2. Daí que vem essa confusão totalmente genuína dele. E inclusive o fato dele absorver a nanotecnologia do traje do Aranha de Ferro do Homem-Aranha deve ser uma das coisas que vai ajudar ele a recuperar um pouco a consciência, porque são os braços que controlam o Octopus, porque o Octopus vira um vilão no segundo filme do Homem-Aranha porque os braços controlam ele. Mas agora nós chegamos nas entrevistas do Tom
Tom Holland. Só que antes deixa eu te pedir para se inscrever já no canal, ativa as notificações aí para dar uma força, para ficar informado do mundo dos super-heróis. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Muito obrigado pela sua inscrição e um grande abraço para você que já faz parte da família Loki. Enfim, em uma entrevista recente do Tom Holland, que começou o tour das entrevistas, Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon estão dando entrevistas por aí para divulgarem o filme. E ele disse que ele é amigo dos outros atores que interpretaram o Homem-Aranha, porque eles têm isso em comum. Todos eles foram versões do Teioso, então é como se fossem irmãos perdidos e todas as vezes que eles se encontram, eles têm algo em comum para conversar. E ele termina essa resposta falando que adoraria contracenar com eles, mas que acha que isso nunca aconteceria. Ele mandou essa, o Tom Holland mandou essa. E quando ele diz isso, o Jacob Batalon, que interpreta o Ned, dá risada. Ou seja, não sabe nem mentir, tanto que ele próprio se contradiz, porque numa outra entrevista que ele participou para um programa The Project, ele deu a entender outra coisa, mas nessa outra entrevista também rolaram outras coisas legais também, como por exemplo, imagens inéditas dos bastidores de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Das imagens inéditas de bastidores, tivemos por exemplo, a do Peter e o Dr. Estranho interrogando o Dr. Octopus lá no Sanctum Sanctorum, o Peter preso pelo Dr. Octopus na ponte, o Homem-Aranha dando um salto mortal de cima de um carro na frente do Sanctum Sanctorum. E aí eu fiquei pensando, pô, será que é o Tom Holland ali? O cara é sinistro mesmo, ou será que é um dublê? Essa é exatamente a cena que ele tá lutando contra o Doutor Estranho pra ficar com o cubo místico e tal. Ou será cubo mágico? Como é que ele vai chamar no filme? Tem um bastidor da cena do Peter e da Michelle pulando da ponte, mas nós vemos que na gravação não era uma ponte, era só uma plataforma. Tem a Michelle, o Peter e o Ned no Sanctum Sanctorum e a Michelle trabalhando em uma confeitaria, que deve ser uma das cenas finais do filme. Também uma das cenas finais que está descrita no vazamento chinês, que eu reportei em um outro vídeo. Bom, eu não descrevi todos os detalhes do vazamento, mas assim, se você souber ligar os pontos, você vai entender que cena deve ser essa, até porque vazaram algumas imagens de bastidores dessa cena anteriormente, né? O Peter chegando com um bilhetinho e tal, e a Mary Jane trabalhando, a Michelle trabalhando nessa confeitaria. Aparentemente o Peter vai chegar com esse bilhetinho, e por esse vídeo de bastidores aí, dá pra gente ver que a Michelle rasga esse bilhetinho, ou algo assim. Final do filme, trágico, triste e bom, essa deve ser a primeira imagem oficial que nós temos dessa que é uma das cenas finais de encerramento do filme, uma das cenas de partir o coração. Nós vamos sair desse filme destruídos, fique avisado. Mas aí partindo para as perguntas, né, ou melhor, para as respostas que o Tom Holland deu às perguntas do entrevistador. O entrevistador perguntou sobre o multiverso, né, se o Tom Holland acreditava que iria surpreender as pessoas, estava confiante que iria surpreender as pessoas com o multiverso nesse filme, e parafraseando a resposta do Tom Holland aqui, ele disse que no início eles estavam muito nervosos a respeito do filme, porque era uma história muito complexa. Porém, agora que o filme está pronto, eles estão confiantes que não vão desapontar os fãs. Mesmo com essas especulações todas e essas teorias de fãs, os fãs vão se sentir realizados. Tom Holland falou isso. Ou seja, ele sabe, as teorias são de que o Tobey Maguire e que o Andrew Garfield vão aparecer, e ele disse que os fãs vão se sentir realizados. Ou seja, ele tá dizendo que os atores vão aparecer, pô. As teorias estão confirmadas, é isso que ele tá dizendo basicamente. Porque se o Tobey Maguire e o Andrew Garfield não tivessem no filme, os fãs não se sentiriam realizados, certamente, sairiam decepcionados da história. Por isso que o cara tá se contradizendo lá atrás, na outra entrevista, o cara fala, mas a gente nunca contracenaria juntos, e o colega dele até dá risada do lado. E aqui ele fala, os fãs não vão sair decepcionados, mesmo
mesmo com as teorias e as especulações que tem rolado por aí. Então, ó, Tom Holland, a gente te pega aí, é nas incongruências. Cadê a metaforada aí nele? O entrevistador até continua e questiona sobre esses rumores de outros Homens-Aranha aparecendo, mas diz que não vai se aprofundar muito nisso, não vai tirar nenhuma resposta do Tom Holland, não vai tentar tirar nenhuma resposta do Tom Holland a respeito disso, só pergunta se o filme pareceu diferente dos outros na hora da gravação. E o Tom Holland terminou dizendo que foi como se estivéssemos fazendo um filme dos Vingadores, eu acho. Isso é muito interessante, porque um filme dos Vingadores não só é um filme maior, em escala maior, porque a ameaça é maior, mas é um filme de equipe também. E todos nós sabemos que com vários Homens-Aranha nessa história, a batalha final deve ser uma batalha de super equipes, né? A super equipe de vilões contra a super equipe de heróis. Eu acho que é disso que ele tá falando. Parece um filme dos Vingadores, porque parece um filme de super equipe, a equipe do Aranhaverso, a equipe dos Homens-Aranha. Empolgação define, é isso. Comenta aqui o que você achou desses teasers, dessas entrevistas do Tom Holland. Vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê daqui a pouco nos próximos vídeos. Valeu!